Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 42 das 3.000 palavras mais usadas em inglês. A primeira palavra é delicious. This cake is delicious. Então, este bolo está delicious, delicioso. Também poderíamos utilizar a palavra tasty, com Y no final, para dizer gostoso. Next. Deliver. They deliver pizza to your house. Então, eles entregam, aqui está no presente, pizza to your house. Então, na sua casa. Next. Delivery. Nós temos aqui a palavra entrega. The delivery arrived on time. Então, a entrega chegou, aqui nós não pronunciamos o E, neste verbo, chegou, arrived, on time, então no horário, dentro do horário. Demand, então aqui temos o exemplo, the job demands a lot of time. Então, o trabalho exige, demand pode ser também, demandar, requerer, a lot of time, muito tempo. Poderia ser o verbo require, aqui também, requires. Demonstrate. She demonstrated how to use the tool. Então, ela demonstrou, aqui nós pronunciamos o E do passado, demonstrated. Posso dizer o T aqui com som de R, demonstrated. How to use, então, como usar the tool, a ferramenta. Next. Dentist. I have, então aqui ó, eu tenho an appointment with the dentist. Então, eu tenho uma consulta with, com, the dentist, com o dentista. A palavra appointment também significa compromisso, mas neste contexto entendemos como consulta, ou também se for para falar sobre uma consulta médica. Next. Deny. Temos aqui a frase he denied the accusations. Então, deny é o verbo negar e ele está aqui no passado. Não pronunciamos o E aqui no passado. Denied. Então, do som de I, do som de I, já vai direto para o D. Denied the accusations, as acusações. Next. Department. She works in the sales department. Então, ela trabalha no, então é in the sales, que significa vendas. Department é o departamento. Então, aqui, para descrever o tipo do departamento, usamos esta inversão. Next. Departure, que significa partida. Our departure is scheduled for 8 a.m. Então, nossa partida está marcada, está agendada, scheduled. Então, aqui não pronuncio o E, aqui no passado também. For 8 a.m. Então, para as 8 da manhã. Depend. Então, esse é o verbo depender. Children depend on their parents. Então, as crianças dependem dos seus pais, né? Dos parents. Não confundir a palavra parents com parentes, né, no português. Por quê? Porque parentes em inglês é a palavra relatives. Então aqui são os parents, os pais. O verbo depend também pede esta preposição na frente. Nesse caso entendemos como do, né? Depender de vai ser depend on. Next. Depressed. He felt depressed after losing his job. Então, ele se sentiu, que é o passado do verbo feel. Então, aqui é felt. Depressed. Aqui o ED vai ter som de T,
devido à terminação em S aqui da palavra. Depressed, né, deprimido. After, depois de perder. Então, como o after é uma preposition, né, preposição, o verbo da frente ganha ing. Losing, perder. His job, o seu trabalho, o seu emprego. Depressing. The news was really depressing. Então, as notícias, a notícia was, foi, estava, really depressing. Então, muito, realmente, deprimente. Next. Depth. Então, esta palavra aqui é profundidade. Vem da palavra deep, de fundo, profundo. The submarine sank to a great depth. Então, o submarino afundou. O presente do verbo afundar é sank. O passado troca o i pelo a. Sank. To a great depth. Então, profundidade. Agora vamos estudar a palavra describe. Can you describe what you saw? Então veja que é uma pergunta iniciando com o verbo auxiliar can. Então você pode descrever what you saw, o que você viu. Só é o passado do verbo see. Veja que aqui nós conjugamos o verbo no passado. Isso acontece porque a primeira parte da pergunta é uma pergunta introdutória. E a segunda parte da pergunta é justamente a parte da informação da pergunta. Então, essa segunda etapa aqui, essa segunda pergunta, fica com uma estrutura afirmativa. Nós chamamos essa sequência, esse tipo de pergunta aqui, de pergunta indireta. Tá? A primeira parte tem estrutura de pergunta e a segunda pergunta fica com estrutura afirmativa. Next. Description. The description matches the suspect. Então, a descrição matches, corresponde ao suspeito, suspect. Então, o verbo match é corresponder, às vezes também combinar. Então, vai depender do contexto. Agora, vamos estudar a palavra desert. Camels live in the desert. Então, os camelos vivem, moram, in the desert, no deserto. Então, atenção aqui para o verbo live, porque esse i ele vai ter som de e, para não confundir com o verbo leave, de sair, partir, deixar. Next. Deserve. You deserve a second chance. Então, você merece, aqui está o verbo no presente, a second chance, que é uma segunda chance. Design. She created a modern design for the logo. Então, ela criou, aqui nós pronunciamos o E normalmente, created. Posso pronunciar o T com som de R. Created. A modern design. Então, um design moderno for the logo, para o logotipo. E assim terminamos esta aula. Se você gostou, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Bye, bye.